E agora vamos falar do self-service mais completo de Piumhi. Se você estiver de regime, não assista. São cenas fortes para quem está de dieta. Estamos falando do Restaurante Estalo. 30 anos de boa comida. Diariamente 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet. Churrasquinho na brasa, 6 variedades de sobremesa e toda a cortesia e o bom atendimento de quem possui 30 anos de tradição. Restaurante Estalo, tão bom quanto a comidinha da mamãe. Muito bem, vamos agora à palavra do especialista. E porque o dia 7 de maio foi o dia do oftalmologista, hoje eu converso com o oftalmologista Roberto Oliveira Santos, exatamente sobre um tema importante, que é a formação do profissional dentro dessa especialidade tão importante da medicina, que é a especialidade dele, Dr. Roberto, a oftalmologia. Então nós vamos querer saber do Dr. Roberto qual é o caminho para um estudante de medicina se tornar de fato um oftalmologista competente, ou seja, com quantos graus se faz um oftalmologista? Roda aí. O oftalmologista é o médico que estuda e trata as doenças do sistema visual. Sua especialidade é a oftalmologia, a ciência que se debruça sobre as estruturas e os mistérios da visão. Não é fácil ser um bom oftalmologista. Além de todo o conhecimento adquirido nos 6 anos da Faculdade de Medicina e outros tantos anos de especialização e aprofundamento. O bom oftalmologista é aquele que desenvolve também qualidades humanas imprescindíveis, como a capacidade de observação, o gosto pela ciência e a pesquisa, o rigor metodológico, a sensibilidade e o espírito de solidariedade. 7 de maio é o dia do oftalmologista e esta é a homenagem carinhosa da Ótica Objetiva aos profissionais da oftalmologia. Bom, doutor Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar perguntando o básico, né? O que é um oftalmologista? Bom, Luciano, mais uma vez é um prazer participar do seu programa, agora na web, né? E, bom, vamos começar por aí. Antes de tudo, o oftalmologista é um médico, né? Ele tem formação em medicina e depois ele se especializa em oftalmologia, que trata especificamente de doenças dos olhos, né? É diferente, por exemplo, de um optometrista. O optometrista é uma atividade profissional que não tem registro profissional no Brasil, em que a pessoa só faz a adaptação de óculos, ou seja, ela vê o grau de óculos que a pessoa tem. No Brasil, essa atividade não é reconhecida. Doutor Roberto, agora eu queria que o senhor explicasse, detalhasse um pouco qual é o percurso de formação de um oftalmologista. Bom, primeiramente a pessoa tem que se graduar em medicina, tá? Então ela participa de vestibular, do Enem, ou seja, qual a forma que ele encontrar de entrar na medicina, tá? Curso 6 anos de medicina, depois ele presta uma prova de residência, em que ele fica mais 3 anos se especializando em oftalmologia. A partir daí, se ele for partir para subespecialidade, ou seja, tratar retina, glaucoma, córnea, né? Ele faz mais 1 ou 2 anos, dependendo da especialidade que ele escolher, né? Então, esse é o caminho que normalmente as pessoas fazem para adentrar o mercado. Para atender, para ele começar a atender, hoje é exigido que a pessoa tenha um registro no Conselho Regional de Medicina, ou seja, a pessoa tem que ter aprovação no Conselho Brasileiro de Oftalmologia, uma prova de título de especialista, né? Para que ele possa se intitular especialista em oftalmologia. Sem aprovação do Conselho Brasileiro, ele não pode, de forma alguma, se dizer oftalmologista. Muito bem. Agora, suponhamos um caso hipotético aqui. O jovem começou a fazer medicina agora,
mas já tem a intenção de seguir para a oftalmologia. Qual deve ser, nesse momento, que ele ainda está na base do curso dele, qual deve ser o foco da visão, das atenções dele em termos de estudo, de maneira que vai facilitar mais tarde essa entrada na oftalmologia? Bom, para quem está realmente começando a faculdade, é importante a pessoa não esquecer os conceitos de ótica, né? Que é o que ele estuda no segundo grau em física, tá? É importante, muito importante, que ele domine bem o inglês, que vai ajudar muito depois. A maioria dos livros textos bons ainda não estão todos traduzidos, e ainda que tivesse traduzido, para você ter uma participação maior em congresso, tudo, é importante você dominar bem o inglês. Quando a pessoa estiver cursando a faculdade, ela deve se direcionar pela vocação dela, ou seja, ela se interessar por oftalmologia, saber que a oftalmologia é uma especialidade também essencialmente cirúrgica, né? Ela tem que desenvolver habilidade cirúrgica e ela procurar acompanhar o serviço de residência, ou seja, saber como que é o dia a dia do profissional para ver se ela vai se identificar com aquilo, né? É muito comum a pessoa decidir fazer alguma especialidade só depois do 3º, 4º ano de medicina. Antes disso, há muita dúvida, ou seja, é um universo muito grande de opções que a pessoa tem, né? E normalmente ela não tem uma opinião formada logo nos primeiros anos de faculdade. Pois é, agora vamos ver um outro ponto. Isso aí nós estamos falando de formação acadêmica mesmo, técnica, conhecimento intelectual e tudo mais. Agora, do ponto de vista subjetivo, que qualidades essa pessoa, esse estudante, deveria procurar desenvolver para que ele seja um profissional bem-sucedido? Qualidades pessoais, né? Coisas intrínsecas do dia a dia dele, habilidades intelectuais e tudo mais. O que ele deve tentar desenvolver? Tipo, gosto pelo estudo, paciência, habilidade para lidar com o cliente, coisas subjetivas mesmo. Bom, você já respondeu a pergunta, mas a verdade é a seguinte, não basta ter conhecimento técnico, né? A pessoa tem que ter um bom relacionamento com o seu paciente, ela tem que ter paciência. Normalmente os pacientes que a gente atende são idosos, ou seja, pelo perfil do paciente, ele necessita ter um cuidado maior, né? O médico precisa ser caridoso, bondoso com o paciente, né? Isso, sem dúvida, é a chave do sucesso. Mais e mais a gente percebe que as pessoas elas tendem a perder um pouco essa afetividade com o paciente, né? A medicina tem se tornado cada vez mais impessoal, né? Isso é muito ruim nessa especialidade nossa, ou seja, o ideal é que as pessoas tivessem com o seu médico, né, uma relação de confiança, de amizade, né, para que todo o tratamento que ela fizesse com o profissional, ele surtisse um efeito mais positivo. Muito bem, doutor Roberto. Parabéns pelo dia do oftalmologista, dia 7 de maio, né? Muito obrigado pela sua aula. A gente aprendeu aqui com quantos graus se faz um oftalmologista. Muito obrigado. Olha, Luciano, eu agradeço em nome de todos, né, essa participação, o seu convite, e dizer que a gente está a seu dispor, né, no que for possível para a gente, com a nossa participação, esclarecer dúvidas, deixar toda a sua audiência mais a par do nosso dia a dia também, ok? Muito obrigado. O oftalmologista é o médico que estuda e trata as doenças do sistema visual. Sua especialidade é a oftalmologia, a ciência que se debruça sobre as estruturas e os mistérios da visão. Não é fácil ser um bom oftalmologista. Além de todo o conhecimento adquirido nos 6 anos da Faculdade de Medicina e outros tantos anos de especialização e aprofundamento, o bom oftalmologista é aquele que desenvolve também qualidades humanas imprescindíveis, como a capacidade de observação, o gosto pela ciência e a pesquisa, o rigor metodológico, a sensibilidade
e o espírito de solidariedade. 7 de maio é o dia do oftalmologista e esta é a homenagem carinhosa da Ótica Objetiva aos profissionais da oftalmologia.